Fala galera, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Inverti um pouco a ordem aí, beleza? Como vocês estão? Tô de volta nessa nova rodada de estudos. Já comecei com história, agora vamos para geografia, beleza? Eu assumi as turminhas aí do Eduardo ainda no período presencial de vocês e mantive aí as turminhas de geografia do EJA para a gente poder trabalhar aí os temas mais interessantes no que eu considero uma disciplina irmã daquela que eu já trabalhava anteriormente, que é a história. Beleza, galera? Então, primeiro ano, a gente vem analisando algumas características socioculturais aqui do Brasil. Vimos as divisões que nós temos, as regiões aqui do Brasil, vimos as questões culturais que concernem essas divisões, as questões étnicas que concernem também essas regiões brasileiras. Vimos a questão da desigualdade em termos de produção industrial no Brasil, falamos bastante sobre esses temas. Aliás, galera, estou com o meu papel aqui, estou com minhas anotações. Vamos relembrar o que nós já vimos em geografia, só para a gente poder ficar antenado e também para a gente poder fazer uma linha do tempo também em relação àquilo que a gente vem analisando em geografia para o primeiro ano ou primeira fase. Tá, galera? Olha só, vimos as regiões brasileiras, conforme eu falei, a formação do povo brasileiro, falamos sobre participação étnica, negros, indígenas, portugueses, falamos sobre movimentos migratórios, pendulares, noturnos, diurnos, falamos sobre todos os movimentos migratórios, falamos sobre urbanização e também a ocupação do espaço geográfico, falamos sobre a industrialização do Brasil, a desigualdade na industrialização que eu me referi anteriormente, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pouco da região sul, se industrializando muito mais a partir do final do século XIX, início do século XX, e como que isso afeta a nossa realidade do Brasil atual, beleza? E na semana passada, retrasada, melhor dizendo, nós vimos as desigualdades vamos ver hoje. Nós vimos as diferenças culturais regionais aqui no Brasil. Ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito mais prático, algo que, infelizmente, está vindo muito à tona nas últimas semanas, principalmente por conta aí da pandemia do coronavírus, que é uma possível crise econômica e que, infelizmente, ela vai acabar chegando mesmo, porque por conta do lockdown, por conta do isolamento social, infelizmente a economia acaba sendo afetada. Não tem muito o que fazer, né, galera? Infelizmente é a medida necessária, sanitariamente falando, em termos de saúde, falando em termos de saúde, perdão, é necessário. Porém, a gente tem esse aspecto negativo, essa consequência negativa, que é exatamente uma perda muito grande na nossa economia, ok? Então vamos dar uma olhada aí, vamos tentar entender quais são as características da economia brasileira e principalmente tentar entender algo que está sendo agravado por conta da pandemia. A gente sabe que a pandemia ela é meio que democrática, né? Ela acaba atingindo a todas as classes sociais, mas infelizmente uma característica do Brasil que na verdade remonta ao nosso processo histórico, ou seja, desde o início do nosso período colonial até os dias atuais, uma coisa, infelizmente, uma característica, infelizmente, vem se repetindo com o passar dos anos, com o passar dos modelos políticos e com o passar dos governos, beleza? Que é exatamente a desigualdade econômica aqui no Brasil, que é o tema da nossa aula de hoje, ou seja, as nossas desigualdades econômicas que acabam se tornando desigualdades sociais, desigualdades civis, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí, vamos tentar entender que desigualdade é mais afetada por conta dessa pandemia do coronavírus, beleza? Infelizmente, o coronavírus, volto a frisar, como eu coloquei lá no início, o coronavírus ele é meio democrático, ele acaba atingindo a todas as classes, mas infelizmente aqueles que são mais vulneráveis economicamente acabam ficando ainda mais vulneráveis por conta das dificuldades econômicas que o Brasil tem, beleza? Então vamos começar a entender por que o Brasil é tão desigual. Quando a gente olha para os países europeus, que são mais desenvolvidos economicamente, socialmente, quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para a América do Norte, a gente percebe, galera, que embora existam diferenças sociais, as diferenças sociais elas não são tão graves, elas não são tão grandes como nós temos aqui no Brasil, ok? Elas são menos impactantes. Por que elas são menos impactantes? Porque nesses países mais desenvolvidos, lá na Europa e também aqui na América do Norte, Estados Unidos e Canadá,
principalmente, nós temos aí a nossa faixa, a nossa camada social mais abundante, mais povoada, mais populosa, é justamente a classe média. Ou seja, tem aquela minoria de mais ricos, mas você tem uma camada média muito grande, muito vasta, ou seja, a maior parte da população se enquadra dentro da classe média e você tem uma minoria de população mais pobre, beleza? Portanto, as coisas nesses países onde o desenvolvimento econômico e social acontece de uma maneira muito mais igualitário, beleza? Muito mais forte, muito mais pujante, a gente percebe menos essas desigualdades e porque realmente elas são desigualdades menos aflitivas, ou seja, a maior parte da população está inserida dentro do mercado de consumo. A gente sai desses países principais e vem aqui para a realidade da América Latina, para a realidade de alguns países do Sudeste Asiático, para a realidade, infelizmente, de muitos países ou da maior parte dos países africanos, que é uma situação de subdesenvolvimento ou de desenvolvimento ainda em andamento, que é o caso do Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento. O que nós temos aqui nesses países e principalmente na nossa realidade aqui no Brasil? Nós temos uma péssima distribuição de renda, beleza? A nossa distribuição de renda, ela é talvez as mais deficitárias do planeta. O Brasil hoje, galera, é a 9ª maior economia do mundo. Ok? Professor, mas não parece, porque quando a gente olha para o Brasil, a gente acha que o Brasil é um dos países mais pobres do planeta, não é isso? Não é isso que todo mundo pensa? Com certeza. Mas, infelizmente, os nossos problemas, eles não são oriundos daquilo que a gente produz, e sim como a gente divide essa riqueza. Ou seja, a riqueza, ela é muito bem produzida, nós temos uma produção industrial, uma produção agrícola, uma produção de extração mineral muito grande, mas infelizmente a fatia do bolo, ou seja, o montante de dinheiro que é produzido, fica na mão de apenas um setor da sociedade, que é o setor mais rico, que é uma minoria. O restante da galera que está na classe média, que está na classe baixa, infelizmente não tem acesso a essa riqueza. O nome disso é má distribuição da renda. Qual o resultado disso? Você distribui mal, você infelizmente vive mal, a maior parte da população acaba sobrevivendo, não vivendo muito bem, e uma outra grande fatia cai na pobreza ou inclusive, infelizmente, na miséria. Então, o nosso problema no Brasil não é o que a gente produz, e sim como a gente divide essa riqueza, ok? E quais são os resultados dessa má distribuição da renda? Os resultados são desemprego, má formação intelectual, má formação em nível de instrução intelectual, ou seja, tudo isso vai gerar o quê? Um ciclo vicioso. Essa galera mal formada, essa galera não formada, essa galera que não tem oportunidade, vão eventualmente cair na informalidade ou até mesmo na criminalidade, girando, melhor dizendo, uma roda que infelizmente nos coloca numa das piores nações em termos de qualidade de vida, ok? Quando a gente olha para o Brasil e percebe que o Brasil é um país que tem altos índices de criminalidade, altos índices de desemprego, inclusive por parte da população mais pobre, a gente, principalmente olhando para a nossa história, a gente consegue entender, e principalmente olhando para essa má distribuição da renda. Portanto, o que eu queria salientar com vocês aqui é exatamente isso. As desigualdades econômicas, as desigualdades sociais do Brasil, elas são oriundas dessa má distribuição da renda. E essa má distribuição da renda gera praticamente todos os problemas que nós temos. Estou chegando no finalzinho da aula, estou me delongando um pouco, mas não custa lembrar. Professor, tem jeito para isso? Lógico que tem. A gente precisa aprender, a gente precisa conseguir maneiras, formas de distribuir um pouco melhor a nossa renda, seja através da educação, seja através de práticas governamentais, de políticas públicas, enfim, seja do que for, para que a maior parte da população tenha acesso a essa produção de riqueza, tenha acesso a essa riqueza e que possa se instruir, se colocar no mercado de trabalho e gerar ainda mais riqueza para sair do ciclo vicioso, para entrar no ciclo virtuoso, beleza? Então é isso. Dê uma olhadinha, procurem aí. Não é exercício, tá, galera? É só nesse momento, para geografia e para história, é apenas dicas que eu dou para vocês. Quem tiver de bobeira na internet, tiver com ali Wi-Fi de bobeira, dê uma olhadinha em desigualdades estruturais no Brasil, desigualdades econômicas, que vocês vão ter uma complementação disso que eu falei aqui para vocês agora, ok? Um abraço e até a próxima.